Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai aprender a desenvolver uma aplicação para o Windows que vai ser um jogo da forca. A diferença é que esse projeto novo que a gente vai criar agora nessa videoaula, ao invés da gente usar a linguagem Visual Basic, a gente vai trabalhar usando a linguagem C#, ok? Depois eu vou colocar o mesmo programa, um PDF junto com o vídeo, é o mesmo programa para ser desenvolvido usando a linguagem Visual Basic, ok? Então a linguagem C# é uma plataforma Windows, né, um tipo de aplicação para a área de trabalho. A gente vai selecionar aqui a opção aplicativo do Windows Forms, .NET Framework. Então, a C#, Windows, área de trabalho. Próximo, vou chamar esse programa de Forca C#. Então, eu não vou usar o hashtag para representar o Sharp não, porque é um caractere especial, né? Então a gente já tem que fazer diferente, né? Então eu vou colocar por extenso aqui. Então tá criando aqui um novo projeto. Bom, abriu aqui. Para esse projeto eu vou usar uma única janela. Eu não vou trabalhar com vários formulários não. Vai ser um único formulário e o jogo vai funcionar nesse formulário, né, nessa tela principal e nessa tela única, né, onde vai rodar o aplicativo. Para trabalhar nessa aplicação, eu vou utilizar essas imagens aqui. Então, para quem quiser reproduzir aí, só vou pedir para que vocês tenham ali imagens no formato PNG, uma imagem representando uma cabeça, uma imagem representando uma forca, e aí outras imagens que são representadas só por palitinhos, né, que vão representar aí o corpo do boneco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, né, para que o boneco possa ir aparecendo pouco a pouco diante dos erros do usuário, né, conforme o usuário vai errando as tentativas para descobrir qual é a palavra do jogo. Bom, então vamos lá, primeira tela, né, eu vou alterar a propriedade de texto dessa tela para o jogo da forca. E vou inserir nessa primeira tela algumas labels. Daqui a pouco a gente vai alterar a propriedade de texto dessas labels. E até a disposição delas a gente pode alterar depois também, não tem problema não. Se ficar torto aí não tem problema não. Beleza, além dessas labels eu vou precisar de algumas caixas de texto. E de alguns botões. Vamos lá. Essa primeira label aqui que eu coloquei aqui em cima, vou alterar a propriedade de texto dela para jogo da forca, tema do jogo. Se quiser depois alterar a propriedade as propriedades que alteram, né, o texto, a visualização do texto, vocês podem ficar à vontade aí com propriedade fonte, para poder mudar o tipo da fonte, o tamanho, a cor e por aí vai. Vocês podem personalizar de acordo com o que for desejável. Para ganhar tempo, para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou ficar alterando essas propriedades. A segunda label, vou alterar a propriedade de texto dela para digite a palavra a ser trabalhada no jogo. A propriedade de texto desse botão aqui vai ser começar. A label de baixo, nesse jogo vocês vão observar que ele vai ser dividido em dois tempos. Então
A parte de baixo vai ser digite uma letra. Ou seja, aqui o usuário vai digitar a palavra. Vai ser essa parte de baixo vai estar toda desabilitada. Só a parte de cima habilitada. Ele vai digitar a palavra, que não vai aparecer aqui, obviamente, vai aparecer como caractere especial, como asterisco, né, ou como arroba, ou como interrogação. A gente vai definir esse caractere ainda. E aí, quando o botão começar a for acionado, ele vai desabilitar a parte de cima e habilitar a parte de baixo para o usuário começar a tentar descobrir qual é a palavra, colocando uma letra de cada vez. Só uma correção que a gente vai ter que fazer aqui, eu coloquei caixa de texto aqui, vou excluir essa caixa de texto. Aqui tem que ser uma mask de text box, uma caixa de texto mascarada, né, porque ela vai ter a característica de só deixar o usuário digitar uma letra por vez, um caractere por vez. Aqui o botão, propriedade de texto desse botão vai ser tentar. Então aqui começar, aqui tentar. E aqui palavra, ele vai exibir a palavra nessa label. Então inicialmente vão ser, vou colocar aqui, ó, 3 tracinhos, né? Ou seja, não tem, quando o jogo começar, não vai ter palavra nenhuma ainda, né, para disputar o jogo. Depois a próxima label vou chamar de tentativas. E aqui as letras que o usuário vai tentar descobrir, né? E que essas letras não tiverem na palavra. Então a palavra vai ser exibida aqui, para vocês terem uma ideia, como vários asteriscos também, né? Então, por exemplo, se o usuário digitar a palavra casa, né, clicar em começar, não vai aparecer, como eu falei, não vai aparecer escrito casa aqui, vai aparecer 4 asteriscos. E aí ele desabilita essa parte aqui e habilita essa daqui, né, onde ele vai poder tentar achar uma letra por vez. Cada letra que ele tentar, se por exemplo ele tentar a letra V, aqui essa label que tem inicialmente esses 3 tracinhos, ela vai ser automaticamente substituída por 4 asteriscos assim que o usuário clicar em começar. Então, no caso, como a letra V não está na palavra casa, ela vai aparecer aqui como uma tentativa V, e aí aparece a primeira parte do boneco, a cabeça do boneco, né? Ou seja, conta como um erro. Se o usuário tentar a letra S, por exemplo, ele vai substituir o asterisco na posição onde a letra S deve ficar aqui na palavra. Então ele vai mostrar que a palavra asterisco, asterisco, S, asterisco. E não vai contar como uma tentativa, porque não vai ser um erro, vai ser uma letra descoberta. Não vai aparecer nenhuma parte do boneco e ele vai substituir o asterisco pela letra acertada na posição onde ela fica na palavra. Se o usuário descobrir todas as letras da palavra, ele vence o jogo. Ele tem que mostrar uma mensagem dizendo: você venceu. Se a quantidade de tentativas chegar a 6, né, 6 tentativas, 6 erros, eliminam o usuário, porque vão aparecer 6 partes, né, do corpo do boneco: cabeça, tronco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita. Então errou 6 vezes, aparece uma mensagem, o boneco vai aparecer inteiro na forca e vai aparecer uma mensagem de erro para ele dizendo que ele perdeu o jogo. Bom, então continuando aí a interface, né, aqui a gente vai substituir o texto dessa label por faltam. Inicialmente, né, o jogo não começou ainda, então faltam 0, né, essa label da frente vai exibir o valor e a label de baixo vai exibir a quantidade de erros. Então também por enquanto vai ser igual a 0. Bom, então quando o usuário começar o jogo, se ele começar, como eu falei, com a palavra casa, quando ele clicar em começar, faltam, vai automaticamente receber o valor 4. Faltam 4 letras para ele descobrir, né, dentro da palavra que está em jogo. E cada letra descoberta, né, como eu falei, se ele digitar a letra S vai substituir um asterisco aqui dentro da palavra escondida. Esse valor a ser exibido para o usuário de que faltam tantas letras para ele descobrir vai ser decrementado, né, decrescido de 1
Então vão faltar 3 letras para ele descobrir, para ele ganhar o jogo, para ele acertar todas as letras e descobrir qual é a palavra. Bom, agora para exibir a forca propriamente dita aqui, a gente vai colocar uma picture box. E aí eu vou escolher qual é a imagem dessa picture box. Eu vou importar, falei para vocês que eu já tinha lá na área de trabalho uma pastinha lá, imagens forca. Vou colocar a forca ali. Vou setar, né, para o modo de dimensionamento igual a zoom, para que ela possa ajustar a imagem à picture box. E vou colocar as partes do boneco, né? Então uma outra picture box. Eu vou alterar a imagem para a cabeça do boneco. Como não está cabendo aqui, a gente altera o modo de dimensionamento para zoom. Vou colocar uma outra picture box. Para não ficar toda hora mudando o modo de dimensionamento da picture box, ao invés de ficar pegando todas elas aqui, eu vou copiar essa picture box aqui e colar, porque ela já tem uma propriedade alterada, que é o modo de dimensionamento, já está como zoom, então não preciso ficar alterando em todas elas, só vou alterar a imagem. Então aqui vai entrar agora a imagem do corpo. Para não ficar fininho, essa imagem especificamente eu vou alterar para Stretch Image, para ele ficar com, para ele colocar o corpo do boneco ocupando toda a picture box. Bom, vou de novo copiar e colar a picture box para ele manter a propriedade, né, de modo de dimensionamento, e vou alterar aqui a imagem para o braço, né, braço esquerdo. Copiei, colei, vou colocar aqui juntinho dela. Estou usando as setas do teclado, tá, para ele ficar juntinho, porque arrastando com o mouse nem sempre vai. O outro braço agora. E aí repare que não faz diferença entre braço esquerdo, braço direito e perna direita, né? É a mesma coisa. Então se eu copiar e colar aqui, eu posso usar essa mesma imagem como perna. Beleza, já tem o boneco todo aqui. Agora, antes de começar a programar, eu vou fazer alguns ajustes de interface, né? Como por exemplo, eu não vou chamar essa textbox com o nome de textbox 1. Eu vou ter que referenciar essa textbox no código. Então, se eu chamar ela de textbox 1, vai ficar meio complicado depois de eu saber qual que é a 1, qual que é a 2, qual que é a label 1, 2. Então, vamos alterar a propriedade name desses objetos para que eles sejam referenciados de acordo com os nomes corretos, né, do nosso código. Então, ao invés de chamar de textbox 1, eu vou chamar de tb palavra, que vai ser a textbox que vai receber a palavra. O botão começar, vou alterar a propriedade name dele para bt minúsculo, né, de button, bt comeca, né, sem cedilha. Eu botei o botão de começar. A outra textbox, que no caso aqui é uma máscara de textbox, inclusive antes de renomear, eu vou configurar essa máscara. Então, para configurar a máscara, para que essa textbox só possa aceitar um caractere por vez, né, a gente clica aqui nessa setinha em cima dele, definir máscara. E aí a máscara, eu vou colocar uma letra A aqui. Que aí ele vai aceitar apenas um caractere por vez. Olha lá. Aqui é o teste, então se eu tentar digitar várias
letras ele não deixa uma letra por vez. Ok? Beleza. E essa mask de text box eu vou também alterar a propriedade name dela para ela se chamar MT, de mask de text box, letra com L maiúsculo. O botão tentar, eu vou chamar ele de BT minúsculo, tenta, BT tenta, né? Aqui foi o BT começa, aqui o BT tenta. Essas labels aqui que são labels de instrução para o usuário, né, de rótulo apenas, a gente não precisa alterar a propriedade name delas porque elas não vão ter nenhum valor alterado. Agora, essas 4 labels aqui, ó, que vão ser alteradas diante da programação, né, diante da interação do usuário com a aplicação, essas têm que ter o nome alterado, né, porque vão ser referenciadas no código. Então, essa primeira label aqui, eu vou alterar a propriedade name dela para LB minúsculo, né, de label, LB palavra com P maiúsculo. É diferente do TB palavra que foi aqui em cima, tá, gente? Aqui é TB de text box, aqui é LB de label. Então, LB palavra, essa aqui de baixo, que são as tentativas. Eu vou chamar de LB minúsculo, tentadas. Então, foram as letras tentadas, né, com T maiúsculo. Essa label que vai exibir quantos caracteres, né, faltam para o usuário vencer o jogo, quantas letras, né, faltam ele descobrir, eu vou chamar de LB faltam com F maiúsculo. E a label que mostra a quantidade de erros, eu vou chamar de LB erros, né? Então LB minúsculo, erros com E maiúsculo. Beleza. Essas partes do boneco aqui também tem que ser renomeadas, porque elas também vão aparecer uma de cada vez. Então vão ser tratadas lá no código também. Então a Picture Box, que vai exibir a cabeça do boneco, eu vou chamar de PB minúsculo, PB, cabeca, né, sem cedilha e com C maiúsculo. Primeiro C maiúsculo. O corpo do boneco, eu vou chamar de PB corpo, né, com C maiúsculo. O braço esquerdo, eu vou chamar de PB braco E, de braço esquerdo. O braço direito, PB braco D, de braço direito. A perna esquerda, vou chamar de PB perna E. E a perna direita, PB perna D. E aí, antes de começar a codificar, essas picture box aqui, todas elas, tem que ficar com a propriedade visible igual a false. Elas não podem aparecer quando o jogo começar. Então eu seleciono todas essas partes na cabeça, corpo, braços e pernas, e vou mudar a propriedade visible delas, visible, né? Propriedade visible para false, para que a gente não tenha o boneco visível quando começar o jogo. E esses dois componentes tem que ficar desativados, né? Então ele não pode, quando o jogo começar, ele não pode ter interação, o usuário não pode ter interação com esses objetos. Então vou selecionar os dois objetos aqui, né? E vou mudar a propriedade enable desses dois objetos também para false, para que eles não fiquem habilitados. Ok? Uma outra configuração que a gente vai fazer é alterar a propriedade password chair dessa text box aqui, né? Essa propriedade password chair, né, que significa caractere de senha, né, de password, é o caractere que a gente vai definir que vai aparecer ao invés do texto que o usuário está digitando aqui. Então, como é uma palavra que tem que ser oculta, né, não pode ficar exposta para o usuário, senão perde o sentido da brincadeira, eu vou alterar tudo que for digitado, ele vai exibir como um asterisco. Vou colocar um asterisco aqui.
né? Então nem comecei a codificar ainda, ó. Vou compilar para vocês verem como é que vai funcionar a nossa interface. Ah, deixa eu desativar meu antivírus. Senão todo o programa, toda vez que a gente for compilar, ele vai ficar atrapalhando. Bom, aqui está a nossa interface. Ó. Vou aproveitar aqui e desativar. Desabilitar ele por 1 hora. Aqui está a nossa interface. Ó, o boneco não está visível. A parte de baixo está desabilitada. E o que eu digitar aqui vai aparecer como asterisco, como senha. É como se fosse uma senha, né? Ou seja, não aparecem os caracteres digitados. Beleza. Como o botão ainda não tem função, vou clicar aqui e não vai acontecer nada. Daqui a pouco a gente vai programar a funcionalidade desses dois botões por onde o usuário vai interagir com o jogo. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a nossa programação agora. Então vou clicar 2 vezes aqui no botão começar. E aí, quando o usuário clicar no botão BT Comeca, né, começar, o que vai acontecer? Antes de acontecer alguma coisa, eu vou colocar aqui em cima, na inicialização do formulário, que a variável escondido vai receber uma nova instância, um new char, caractere, né, ou seja, vai ser um vetor de caracteres de 20 posições. Tá? Essa variável vai ser declarada aqui em cima. Vai ser declarada aqui em cima, tá? Onde a gente vai colocar todas as variáveis globais. Então eu vou começar por uma variável do tipo string, que eu vou chamar de palavra, e uma outra variável do tipo string que eu vou chamar de tentadas. Vou precisar de uma variável do tipo caractere chamada letra, que vai receber as letras. Só para vocês entenderem, palavra vai receber obviamente a palavra que o usuário digitou, tentadas vão receber todas as letras tentadas. Letra vai receber a letra tentada, uma letra por vez, né? A letra que ele está tentando adivinhar se está dentro da palavra. Se tiver, ele substitui. Se não tiver, ele vem para tentadas. Bom, vou precisar de variáveis do tipo inteiro. Uma chamada quantidade, que eu já vou inicializar ela com valor 0. Uma chamada erros, também inicializada com valor 0. E uma chamada faltam, também inicializada com valor 0. Essas 3 variáveis do tipo inteiro. Quantidade é a quantidade de caracteres que tem na palavra, tá, gente? A gente vai precisar dessa quantidade para saber quantas letras ele vai precisar descobrir. Vou precisar também de variáveis do tipo booleano, então bool achou, que vai inicialmente ser inicializada como false, e tenta, também inicializada como false. Bom, e por fim, uma variável do tipo vetor de caracteres chamada escondido. Então essa é a nossa variável. Opa, digitei aqui errado. Vamos lá. Escondido, beleza. Essa é a nossa variável que está sendo instanciada aqui com um vetor de 20 posições. Foi declarada aqui e está sendo instanciada aqui embaixo. Okay? Todo vetor tem que ser trabalhado dessa forma em C#. Bom, agora sim começa o código, né? Já declarei as variáveis todas que a gente vai precisar. Inicializei o que instanciei, né? O que precisava ser instanciado. Agora a gente vai codificar a função do botão começar. Então, quando o botão começar for clicado, o que vai acontecer? Primeiro, a variável palavra vai receber o que o usuário digitou na text box, na TB palavra propriedade text. Então, essa variável recebe o texto que foi digitado na text box palavra. A variável quantidade vai receber o conteúdo da variável palavra na propriedade length, ou seja, comprimento.
o comprimento da palavra. Então, a quantidade de caracteres armazenado na variável palavra vai ser colocado como um valor numérico na variável quantidade. Então, se o usuário digitar a palavra casa, qual é o comprimento dessa string, né? 4 caracteres. Então, qual é o valor que vai ser armazenado na variável quantidade? 4. Beleza? A variável faltam, inicialmente, recebe quantidade, né? Ou seja, não faltam 4 palavras a serem descobertas, 4 letras, né, a serem descobertas na palavra. E aí, as labels têm que exibir essas informações. Então, a LB palavra ponto text vai receber um texto vazio, né, para tirar, inicialmente para tirar esses 3 pontinhos que nós colocamos aqui na interface. A LB tentadas também, né, propriedade text dela recebe texto vazio. E aí eu preciso preencher essas labels, né, palavra com a quantidade de caracteres que tem, né, em formato de asterisco, e tentativas, por enquanto tentativas fica vazio, né? O usuário não tentou nada ainda. Então, para isso eu vou precisar de um loop, né? Então, for int cont igual a 0. Eu vou usar uma variável do tipo inteiro, que vai ser o meu contador, vou chamar como cont mesmo. Enquanto o cont, né, for diferente de quantidade, cont mais, ou seja, cont recebe cont mais 1. Beleza? Bom, criar nosso bloco aqui do nosso for. Nosso vetor escondido na posição indicada por cont vai receber um asterisco. Então, se a palavra for, por exemplo, casa, ele vai receber... aqui eu tenho que colocar como aspa simples, não aspa dupla. Porque é caractere, não string, né? Se fosse string, seriam aspas duplas, mas é caractere, então aspas simples. Então, o escondido recebe em cada posição dele um asterisco, em cada posição de acordo com a quantidade de caracteres que tem na palavra, né? Então, se a palavra for casa, são 4 caracteres, quantidade igual a 4. No vetor escondido, ele vai receber o quê? 4 asteriscos. Depois, a LB palavra, na posição text, recebe o que já tiver lá, mais o escondido na posição cont, né? Ou seja, ele vai atualizar o texto da label também para os 4 asteriscos, né? No caso da palavra casa. Eu poderia simplesmente colocar aqui recebe entre aspas simples, o asterisco também daria certo, tá, gente? Bom, vamos lá, dando continuidade. Se o cliente, se o usuário, né, clicou no botão começar, esse começar pode não ser o primeiro jogo dele, né? Às vezes ele já jogou e quer começar de novo, né? Um outro jogo. Então eu tenho que zerar a quantidade de erros dele. Então erros recebe 0. E eu tenho que voltar com o bonequinho todo para invisível, né? Porque às vezes ele já jogou, né? Ou perdeu ou ganhou e aí quer começar de novo. Digitou uma segunda palavra e clicou de novo em começar. Então por isso que erros foi para 0 e ele tem que sumir de novo com o boneco. Então todas as partes do boneco, vamos lá, pb cabeça, né? Ponto visível recebe false, pb corpo ponto visível recebe false,
PB, braço direito visível, recebe false. PB, braço esquerdo, ponto visível, recebe false. PB, perna direita, ponto visível, recebe false. E PB, perna esquerda, ponto visível, visible, né? Desculpa a prática, né, de falar sem a pronúncia correta, tá, gente? É costume errado. Bom, além disso, né, além de sumir com o boneco, se o usuário clicou em começar, significa que ele digitou uma nova palavra e aí ele tem que desabilitar a parte de cima da nossa aplicação, né, do formulário, ou seja, essa caixa de texto e esse botão, e habilitar a parte de baixo, para ele começar a tentar descobrir quais são as letras presentes nessa palavra que ele acabou de colocar. Então, a gente tem que mudar essas características de interface também. Então, pb palavra ponto enable recebe false. bt começa ponto enable também recebe false. A mt, né, mask text box, a mt letra ponto enable recebe true. E o botão tentar, bt tenta ponto enable recebe true. Além disso, quando o usuário clicar no botão começar, eu vou, além de desabilitar essa parte e habilitar essa daqui, eu vou colocar o foco, ou seja, o prompt piscando nessa mask de text box aqui, né, para que o usuário possa simplesmente clicar em começar e já digitar alguma letra sem precisar clicar nessa mask de text box. Então, mt letra ponto focus, abre e fecha parêntese, eu vou dar o foco nessa mask de text box e vou fazer com que a label faltam, que é essa daqui, ó, exiba o conteúdo da variável faltam, que acabou de ser atualizado lá em cima, né? Aqui, ó, faltam recebe quantidade, então ele tem que mostrar quantas faltam. Então faltam, aliás, lb faltam ponto text recebe faltam ponto, e aí é o seguinte, eu não posso colocar, a variável faltam é uma variável do tipo inteiro, eu não posso colocar um valor inteiro numa propriedade text de uma label, então eu tenho que usar o recurso toString para ele poder converter o valor numérico, o valor inteiro, para string antes de colocar ele dentro de uma propriedade text de uma label. Ok? Bom, com isso nós temos já a nossa interface toda atualizada. Ele vai mostrar, quando o usuário clicar em começar, ele vai mostrar, vai sumir, né, com o boneco todo, vai desabilitar a parte de cima e habilitar a parte de baixo. Já vai atualizar o conteúdo de faltam e erros, né? Erros a gente também tem que atualizar ele aqui. Quando o usuário clicar em começar, botão começa, deixa eu ver se ele já está atualizando aqui. Isso tá. Vamos lá, lb erros ponto text recebe erros ponto toString, abre e fecha parêntese. Beleza, mesma coisa que a gente fez no faltam, a gente faz no erros. O faltam vai ser atualizado pela quantidade, né? Ou seja, faltam, aqui em cima a gente viu, lá, faltam recebe o valor que está em quantidade. Erros não, erros vai ser zerado mesmo. Erros recebe zero, porque ele está começando um novo jogo. Então por isso ele tem que ser zerado. Bom, depois disso, esse botão já está pronto.
Essa é toda a codificação do botão começar. E a gente vai começar agora a codificar o botão tentar. Então vou voltar para a interface e vou clicar 2 vezes aqui no botão tentar, para ele abrir o código do botão tentar. Ele abriu em cima do botão começar, mas não tem problema não, a gente usa ele assim mesmo, tá? O local onde o código vai ficar não faz diferença, porque o código ele é todo segmentado, né? Então a programação orientada a evento, ele só vai executar de acordo com o que for acionado na interação do usuário com a aplicação, né? Então vamos lá, botão tentar agora. Quando o usuário clicar no botão tentar, o que tem que acontecer? Aí eu vou comentar o código para a gente poder entender melhor, tá? Então, comentar uma linha, vou colocar aqui, ó, código que verifica se a letra já foi achada. Então vamos lá. O que vai acontecer quando o usuário clicar em tent, no botão tentar? A variável letra automaticamente recebe o que ele digitou. Então, na máscara de textbox letra.text, como é uma variável letra, acho que a gente colocou como caractere, deixa eu observar ali. Isso mesmo, olha lá, variável letra é um caractere. Então eu não posso dizer que o texto inteiro vai para ela, né? A propriedade de texto inteiro de uma máscara de textbox vai para ela. Eu tenho que definir que é só a posição 0, ou seja, primeiro caractere. Então tem que usar esse recurso, né, para colocar dentro de uma variável do tipo caractere. Eu não posso colocar uma propriedade de texto. A propriedade de texto seria equivalente a uma variável do tipo string. Dá para colocar aqui dentro de palavras, de tentados, dá para colocar o valor, a propriedade de texto todo. Mas dentro de uma variável do tipo char, né, caractere, que está esperando receber um único caractere, tem que dizer qual é o caractere desse texto que vai para ela. Então por isso que eu tive que colocar lá a posição 0. Bom, aí eu faço um loop agora para procurar essa letra dentro da palavra. Então for int cont igual a 0, né? Então inicializando uma variável do tipo inteiro que eu vou chamar de cont, que está sendo inicializada com valor 0. Enquanto essa variável cont for diferente da variável quantidade, cont mais, ou seja, incrementa aí a variável cont. Começa então meu bloco de instruções do meu for, né? Que vai ser o seguinte, ó, se a variável letra, que acabou de receber o conteúdo ali em cima, for igual ao que tiver no vetor escondido na posição indicada pela variável cont, né, que vai percorrer de 0 até a quantidade de caracteres que tem na palavra. Então, se isso acontecer, então, dentro do meu if, né, o bloco do meu if, variável tenta vai receber true, vai receber verdadeiro, só isso. Então ele vai procurar essa letra que foi digitada dentro do que tem armazenado lá em escondido. Então, se acontecer, essa tentativa já foi feita. O escondido não está, só para vocês entenderem, não está armazenando a palavra, tá, gente? Ele não está procurando a letra que foi digitada dentro da palavra, está procurando dentro de escondido. Ou seja, ele está procurando se já foi tentado antes, se essa letra já foi digitada. Bom, vou comentar mais uma vez aqui para poder continuar com o código. Com o código a ser executado pelo botão tenta. Então agora vamos colocar o código que verifica se a letra já foi tentada. É diferente da de cima. De cima a gente vai verificar se a letra já foi achada. Às vezes o usuário lá, a palavra é caso, o usuário já digitou a letra S. Aí na segunda vez digitou de novo a letra S, ele vai dizer, ó, tenta é igual a true, ou seja, você já tentou essa letra. Então aqui, se ela já foi tentada, ele tem que procurar em outro lugar. Então vamos lá.
Primeiro, o que a gente vai fazer? A variável tentadas vai receber, que é uma variável do tipo string, vai receber o que tem na LB, na label, tentadas.txt. Vou usar aqui agora uma variável auxiliar, que eu não declarei, não é global, vai ser usada só aqui, que eu vou chamar de quant, tá? Então, int quant, que vai ser igual às tentadas, ponto length, ou seja, comprimento de todas as letras tentadas, né? Eu só quero saber quantas letras já foram tentadas, né, através desse código. Então, a variável quant vai receber comprimento da variável tentadas, que está em cima recebendo todas as letras tentadas lá da label, que estão sendo exibidas na label. E aí eu começo um for agora procurando essa letra dentro dessas letras que já foram tentadas. Então, int cont igual a 0, enquanto cont for diferente. Agora, cont tem que ser diferente dessa variável quant, que eu acabei de atualizar, que é a quant não. Ele não está agora fazendo um loop para percorrer a quantidade de vezes igual à quantidade de letras que tem na palavra escondida. Eu quero fazer com que esse loop execute a quantidade de vezes condizente com todas as letras que já foram tentadas. Então, a gente está colocando a variável quant, que está recebendo o comprimento das tentadas. Então, quanto ele for diferente de quant mais. Abro um novo bloco aqui agora. E se a letra for igual a tentadas na posição cont, abro aqui um outro bloco. Para dizer que tenta recebe true, né? Ou seja, precisava ter colocado outra linha. Então ele vai procurar se essa letra já foi digitada, e aqui se a letra já foi achada, e aqui se ela já foi tentada, ou seja, se o usuário já digitou ela sem encontrar dentro da palavra, né? Bom, nas duas formas, ele vai mudar o valor da variável tenta para true, né? Ou seja, para dizer que já foi tentado, você já tentou essa letra, sendo ela já ter sido achada na palavra ou não achada, né? Já tentada, mas não estava na palavra. Então, nos dois casos, né, se isso acontecer lá, se tenta for igual a true, pessoal, espera aí. Opa. Tem sempre lembrar de colocar comparação de valores em C# é igual, né? Se for um igual só é atribuição de valor. Então, se tenta for igual a true, o que vai acontecer? Message box ponto show, você já digitou essa letra. Então, beleza. Nos dois casos vai acontecer isso daí, né? Ou seja, se tenta for igual a verdadeiro, ele já tentou, já digitou essa letra, acertando ou não. Agora, se não, se essa letra não tiver sido encontrada, né, se o usuário digitou uma letra, ela não foi encontrada, não foi achada na palavra e já não foi tentada, aí ele tem que procurar essa letra dentro da palavra, né? Então, se tenta não for true, vamos lá, o que ele tem que fazer? For, né, de novo, né, eu vou ter um loop, né, para percorrer
Agora sim, eu vou percorrer a palavra, eu vou procurar essa palavra, essa letra na palavra, né? Então, for int conte igual a 0. Enquanto conte for diferente da variável quantidade, conte mais. Vamos lá, se a letra digitada pelo usuário for igual a palavra na posição conte, ou seja, ele vai percorrer toda a palavra índice por índice, né? É um vetor. E se ele encontrar essa letra dentro da palavra, o que tem que acontecer? Vamos lá. O vetor escondido na posição conte vai receber letra, ou seja, o vetor escondido que inicialmente está com os valores todos com asterisco em todas as posições, em todos os índices, né, de acordo com o tamanho da palavra. Então, no caso da palavra casa, escondido inicialmente era asterisco, 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 asterisco. Se o usuário digitou o S, ele vai procurar lá na variável palavra. A variável palavra tem a palavra toda lá, casa. Então ele procurou lá, né? S é igual a primeiro caractere? C? Não. É igual ao segundo? A? Não. É igual ao terceiro? S? Sim. É. O que ele vai fazer? Vai lá no vetor escondido, na terceira posição, e vai substituir o asterisco pelo S. Então vai ficar asterisco, asterisco, S, asterisco. Para o usuário saber aonde está a letra que ele encontrou. Variável achou recebe true. E a variável faltam recebe faltam menos 1. Ou seja, falta menos 1 para ele encontrar. Beleza. Esse else aqui, vou até comentar. Código que procura a letra na palavra escondida. Beleza. Bom, agora, fora, né, desse trecho de código, vou comentar aqui de novo, né, reiniciando a palavra exibida no for, né, ou seja, a gente só mudou o conteúdo das variáveis, né, não mudou o que está sendo exibido para o usuário. Então, a label palavra, lb palavra.text, vai ser inicialmente zerada, né, recebe texto vazio, abre e fecha aspas duplas, e aí um loop, né, então for int conte igual a 0, enquanto conte for diferente de quantidade, conte mais. Abre aqui um trecho, né, de código dentro do nosso loop, que vai ser lb palavra.text, vai receber o que tem lá em lb palavra.text mais o que tiver no vetor escondido na posição indicada por conte. Então ele vai substituir caractere por caractere da label até exibir lá, no caso, né, do exemplo que a gente usou, casa com a letra S descoberta, asterisco, asterisco, S, asterisco. Então, caractere por caractere vão ser substituídos na label para que ele possa exibir para o usuário na interface. Bom, continuando. Fora daqui agora. Bom, mais um comentário. Em caso de vitória, se faltam for igual a 0, igual, não atribuído o valor, né? Foi igual a 0, porque aqui em cima a gente está dizendo que se ele encontrar falta, recebe falta menos 1. Ele atualiza a palavra, e se faltam chegou a 0, ou seja, foi a última
letra que faltava para o usuário adivinhar, o que tem que acontecer? Message box, ponto show, parabéns, você venceu. E aí, a TB palavra ponto enable passa a ser true, né, para ele habilitar a parte de cima lá do nosso programa, né? Ou seja, ele descobriu qual era a palavra, então não faz sentido ele continuar tentando mais, né? O botão começar ponto enable recebe true, ou seja, habilitou a parte de cima, desabilita a parte de baixo agora. mt letra ponto enable recebe false, bt tenta ponto enable recebe false, a tb palavra ponto textbox, né, palavra ponto text recebe texto vazio, e a tb palavra passa a ter o foco, né, para o usuário digitar uma nova palavra. Beleza, então esse é o código em caso de vitória, para ele poder começar um novo jogo, né, digitar uma nova palavra. Bom, outro comentário, código que atualiza as letras tentadas. Então, depois que ele tentou uma letra, o que vai acontecer, né? Já está atualizando a variável tentadas, mas tem que atualizar agora a tela, né? Ou seja, a label. Então, se achou foi igual a false, é comercial, né? Que é um e mesmo, né? Em comando lógico, né? Então, e variável tenta foi igual a false, então ele não achou, e não tinha tentado essa letra antes. Então foi a primeira tentativa dele, ou seja, isso caracteriza um erro, né? Então erros recebe erros mais um, né? Poderia colocar erros mais, né? Dá no mesmo. lb tentadas ponto text recebe lb tentadas ponto text mais, aí vamos dar um espaço para ele não juntar uma letra com a outra, não ficar tudo engarrafado ali, cheio de letras, mais a letra que ele acabou de digitar. Beleza? Então isso no caso de, ó, ele acabou de digitar uma letra, aí achou na palavra? Não, não está na palavra. Já tinha sido tentada essa letra? Não, não tinha sido tentada ainda, né? Então isso caracteriza um erro. Se for uma letra que ele já tentou, mas não estava na palavra, ele vai dizer que, ó, você já digitou essa letra, e não vai caracterizar isso como um erro, né? É só um descuido do usuário, ele não vai ter analisado lá que, opa, eu tentei já ver se tinha a letra V na palavra casa e não tem, né? Só que eu já tinha tentado ver antes, então, poxa, não é um erro, é só uma falta de atenção. Bom, vamos lá. Continuando, código que atualiza a exibição do boneco na forca, né? Então, de acordo com os erros do usuário, o que acontece com o boneco, né, a ser exibido lá. Então, se variável erros for igual a 1, o que acontece? pb kbk.visible recebe true. Se erros for igual a 2, pb corpo.visible recebe true. Se erros igual a 3, pb braço direito.visible recebe true. Se erros
igual a 4. pb braço esquerdo ponto visible recebe true. Se erros igual a 5, opa, aqui é comparação, né, gente? Então, nada de um igual só. Tô dando um monte de erro aqui, eu nem percebi. Senão, a gente não pode colocar atribuição de valor dentro de um if, né? Então, comparação, 2 iguais, não esqueçam disso, né? Então, se erros for igual a 5, o que ele vai exibir agora? Até me perdi. Braço, não, perna, né? Então, uma perna direita ponto visible igual a true. E se erros igual a 6, perna esquerda ponto visible igual a true. Só que não acaba aí, né? Porque se ele tiver, vou colocar essa linha para baixo. Se ele tiver uma quantidade de erros igual a 6, significa que ele perdeu o jogo. Ele errou 6 vezes. O boneco já está todo visível. Então, message box .show você perdeu. Além disso, se ele perder, também vai desativar a parte de baixo e ativar a parte de cima, igual aconteceu, no caso da vitória. Então, tb palavra, textbox palavra, ponto enable recebe true. Posso simplesmente copiar e colar lá de cima, a mesma coisa, tá, gente? bt começa, ponto enable recebe true. A mt letra, ponto enable recebe false. O bt tenta, ponto enable recebe false. Além disso, a tb palavra, ponto text recebe texto vazio. E a tb palavra passa a ter o foco. Beleza, então isso no caso, de derrota. Depois de tudo isso, e fora do código, fora do if, do nosso condicional aqui que verifica a quantidade de erros, para terminar, vou colocar mais um trechinho aqui, um comentário, reinicializando as variáveis de comparação. Que cada tentativa, todas as vezes que o usuário clicar em tentar, comparação. Todas as vezes que o usuário clicar em tentar, ele tem que comparar, com as buscas que ele vai fazer. Então, toda vez que ele tentar, a variável tenta tem que voltar para false no final. A variável achou tem que voltar para false. A mask de text box, mt letra ponto text vai receber texto vazio. A mt letra vai letra vai receber o foco, porque ele vai tentar uma outra letra, Eu vou dar uns passinhos aqui porque já é outra coisa. A lb faltam ponto text vai receber faltam toString. Acho que isso eu já até coloquei lá em cima, mas tudo bem, não faz. E lb erros ponto text recebe erros ponto toString. Mas não faz, se eu já coloquei lá em cima não tem problema não dá erro não, ele só vai atualizar o conteúdo da label, para o valor que está na variável.
Bom, beleza, já está pronto o nosso programa. Vou testar ele agora, ó. Vou clicar aqui, né, para compilar. Vamos ver como é que ele ficou. Tá aqui a nossa forca, então vou digitar a palavra casa. Não vai aparecer. Ó, começar. Aí vou digitar uma letra, ó, F, tentar. Ó, tentativas. F já foi tentado. Já cometi um erro. Ainda faltam 4 letras a serem descobertas. Apareceu lá a cabeça. Vou tentar agora a letra G. Olha lá. Tentativas F e G. 2 erros cometidos. Já tem duas partes do boneco. Letra S. Ela foi descoberta. Faltam só 3 agora para eu achar, né? O S foi descoberto. Ele não colocou nenhuma parte do boneco. Não contou como erro. Agora uma letra que eu já tentei. G. Ó, você já digitou essa letra. Então não apareceu nenhuma parte do boneco. Não contou como erro. Não, e já tem o G aqui. O A. Olha lá, A apareceu 2 vezes. Então só falta uma letra agora, né? Letra C. Parabéns, você venceu. E aí ele vai desativar essa parte aqui e ativar essa aqui para eu recomeçar o jogo. Beleza. Vou de novo com a palavra casa. Agora para simular uma derrota. Opa, a gente esqueceu de atualizar aqui o faltam, né? Ah, não, aliás, não tá certo. Faltam 4, né? São 4 caracteres que tem na palavra casa. Então vamos lá. Vou errar agora. Eu vou acertar uma. Letra S. Acertou, tá aqui. Agora vou errar. Ó. T. Não tá. R não tá na palavra. J não tá na palavra. B não tá na palavra. N não tá na palavra. E a última tentativa agora. Q. Né, que aí vou completar 6 erros. O boneco vai aparecer todinho ali. Ó. Você perdeu. O boneco apareceu todo ali. Ok, ele desabilita essa parte. Habilita de cima para você começar um novo jogo. Beleza, tá perfeito a nossa forca funcionando direitinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam reproduzir aí no Visual Studio de vocês usando C# como a linguagem para esse programa. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.